Você já imaginou ficar de cama, sem conseguir se mexer sozinho, precisando de ajuda de todos os seus familiares para funções básicas, atividades como ir ao banheiro, defecar, urinar, tomar banho? Eu não estou falando de uma pessoa de terceira idade, com 95 anos, com incapacidade e dor crônica, vários impactos na mobilidade. Eu estou falando de um adulto jovem de 32 anos, uma adulta jovem de 32 anos, que ficou de cama com dor na perna e ao ir numa emergência médica ficou internada por 12 dias porque suspeitaram de uma trombose. Gente, hoje na área da saúde, muitos profissionais, infelizmente, negligenciam dados científicos, negligenciam estudos de prevalência sobre os sintomas nos quais os pacientes sofrem e negligenciam o contexto de vida da pessoa humana. Por que eu falo isso? Porque hoje, quando você tem uma dor na perna, vermelhidão, edema, tempo de enchimento capilar alterado e marcadores de exames de sangue específicos, como dedímero ou alterações de imagem que um ultrassom com Doppler, um ecodoppler, um exame de varizes poderia detectar, as pessoas negligenciam esses dados e submetem a pessoa que está desesperada por causa da dor a diversos exames desnecessários. Bom, essa história é relativamente pesada e eu queria compartilhar com você para que você não passe por situações como essa. Então, quando você tem sinal de uma trombose venosa profunda, você precisa de uma análise vascular, né? Um médico clínico, um cirurgião vascular vai fazer um exame específico na sua perna, vai te pedir alguns exames de sangue, vai confirmar a trombose e vai fazer procedimentos médicos para diluir aquele trombo, se for possível, fazer outras intervenções para tratar o seu problema, entende? Quando você chega na emergência com uma crise de dor, os sinais de gravidade que você precisa se preocupar são: essa paciente perdeu a força na ponta do pé e no calcanhar, adormeceu a genital, está tendo febre junto com a dor, vem perdendo peso sem motivo específico, vem perdendo peso sem descobrir uma diabetes, por exemplo, sem alterar a dieta. Essa paciente sofreu um trauma que é do acidente que justifica o aparecimento da dor? Não. Portanto, a suspeita de alguma coisa grave está descartada, por mais excruciante que o sintoma da paciente pareça ser. Essa paciente ela precisa de intervenção imediata da fisioterapia musculoesquelética especializada em dor para investigar se a fonte ou a influência principal da dor na perna dessa paciente pode ser proveniente daquilo ali que vocês estão vendo, ó, da coluna vertebral. Sim, porque a coluna vertebral manda nervos para o seu membro inferior e o paciente pode não ter dor nenhuma na perna, absolutamente nenhuma dor na perna, e ainda assim, nenhuma dor na coluna, perdão, e ainda assim a dor na perna está sendo fortemente influenciada pela coluna. Bom, essa paciente fez eletroneuromiografia, essa paciente fez ressonância magnética durante a internação, essa paciente tomou todos os tipos de medicação que você imaginar, ela tomou analgésicos potentes, opioides potentes, anti-inflamatórios, tromboembolíticos, medicações específicas para trombose, esqueci o nome agora. Essa paciente, ela fez tudo que é exame que você imaginar e no final de 12 dias ela não tinha trombose, não tinha descoberto o que ela tinha e ainda recebeu uma proposta de um dos médicos do hospital para continuar internada para maiores investigações, até que um familiar se revoltou com a equipe que estava prestando assistência a ela e simplesmente retirou ela do hospital e foi para um outro hospital. Chegando nesse outro hospital, prontamente um clínico médico falou que o problema dela estava vindo da coluna. E aí eles debateram, mas minha ressonância não mostrou nada. O médico falou, não, mas esse sintoma na perna é clássico de uma dor na coluna. Você precisa procurar um fisioterapeuta. E aí ela chegou até mim
Quando ela chegou até mim, a gente fez um teste extremamente simples. Deita aí de barriga para cima e tenta esticar a perna que dói reta, sem dobrar o joelho. Basicamente, você vai fazer isso aqui, ó. Levantar a perna que dói sem esticar o joelho. Essa perna passou de 35, 45 graus, pronto, sua coluna não está aprisionando nenhum nervo. Mas se ela não passar e reproduzir o sintoma que você tem na perna, isso mostra um sinal de um aprisionamento do nervo. Porque sua coluna, que está ali na parede, ó, ela tem aqueles nervinhos que saem da lombar e descem até a perna, e nesse caminho existem 7 pontos específicos de aprisionamento do nervo que podem repercutir em sintomas na perna. E cara, até isso precisa ser avaliado, porque muitas vezes não é só a raiz do nervo sensitivo e motora que está afetada, gerando sintomas de dor, de déficit de movimento e sintomas de alteração de sensibilidade nas pernas. Às vezes, até os vasos, as artérias estão alteradas, gerando alterações tróficas na pele, como vermelhidão, gerando alterações em edema em pontos específicos da perna, e isso nada tem a ver com o processo trombótico. Resultado: ao avaliar todo o contexto dessa paciente, essa paciente estava passando por um forte impacto emocional e a gente conseguiu descobrir que um movimento específico da coluna dela fazia com que a dor na perna dela diminuísse em 60%. Essa paciente fez 3 consultas e melhorou 90%, mas ainda estava com sintoma na perna. O que é que a gente fez? A gente encaminhou essa paciente para uma médica específica, que é uma médica anestesiologista, especialista em dor, que ela colocou um remédio muito específico, que era um analgésico simples, para que ela conseguisse dormir melhor. E com 1 semana tomando o remédio, conseguindo dormir melhor, essa paciente melhorou 100% do sintoma. E aí, quando ela voltou na consulta, a gente começou a questionar ela, tá? E agora me fala o que é que estava acontecendo na sua vida quando o seu sintoma apareceu. E ela liberou o conflito emocional que ela estava vivendo dentro da família dela. E a gente falou que isso era uma barreira de recuperação e que quando o sintoma dela voltasse, ela ia perceber que a perna dela não ia estar bloqueada como na primeira consulta. E de fato, ao longo do tratamento, a gente fez 12 atendimentos com essa paciente. Ao longo do tratamento, o sintoma dela voltou 2 vezes. Olha só o que eu estou te falando agora. O sintoma da paciente voltou durante o tratamento por 2 ocasiões. E quando o sintoma voltou, ela não estava com bloqueio de movimento na lombar, ela não estava com a perna presa no teste que eu acabei de explicar para vocês, mas ela tinha tido recidivas do conflito emocional que ainda não estava resolvido. Essa paciente entendeu prontamente que o que ela precisava, e ponto número 1, evitar ao máximo o conflito durante o tratamento. Ponto número 2, evitar só não basta. Ela precisa se curar daquilo. A gente encaminhou essa paciente para um psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, que começou a manejar a ansiedade da paciente. E cada vez que ela tem o conflito não vai sumir, gente. A gente tem nossos desafios de vida, a gente tem nossos problemas, a gente tem nossos conflitos emocionais em todas as esferas da vida. Espiritualidade, relacionamentos, financeiro, profissional, pessoal, enfim, a gente tem vários desafios na vida. A vida não é fácil e eu digo ainda mais, a vida não é justa. Existem pacientes que me contam histórias aqui que eu falei, caramba, se eu vivesse isso, eu não sei como é que eu estaria hoje. Parabéns pela sua resiliência, pela sua capacidade de enfrentamento, porque eu não sei como eu agiria diante disso que você está me falando. E assim, como um profissional da saúde, independente de qual, médico, fisioterapeuta, psicólogo, educador físico, farmacêutico, enfermeiro, a gente tem que ter essa sensibilidade para entender o todo do paciente. Porque se essa paciente não fosse provocada através de questionamentos socráticos e reflexivos dentro da minha terapêutica, como fisioterapeuta, jamais, jamais é uma palavra muito forte, mas fatalmente ela não ia identificar a necessidade de ter acompanhamento psicológico. E graças a Deus essa paciente teve um resultado impressionante, lida cada vez melhor com o problema dela, teve alta da minha parte do tratamento, continua em acompanhamento psicológico
E eu estou fazendo esse vídeo aqui só para clarear para você que existem profissionais que vão passar na sua vida e que vão pegar a situação que você lhe está conferindo a eles, né, a situação que você está expondo a eles de uma forma extremamente vulnerável e eu diria até desesperada, e vão se aproveitar disso para te amedrontar. Porque quando você está com medo, você compra tratamentos desnecessários, você deixa com que procedimentos sejam feitos com você desnecessariamente e você acaba ampliando a intensidade da sua dor, catastrofizando os seus pensamentos, suas projeções futuras, e isso repercute em todas as suas esferas da vida. Então, se você realmente quiser que essa crise seja controlada, que o seu problema seja reduzido e que você volte a ter qualidade de vida, você não pode negociar com a sua saúde. Você precisa buscar um profissional especializado, beleza? Então, se você acha que alguém que você conhece precisa escutar essa mensagem, compartilha esse vídeo massivamente nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus stories, manda para aquela pessoa que está sofrendo, que está sendo internada, que está passando por vários exames e nada resolve o problema dela, porque quem sabe juntos a gente começa a ajudar essas pessoas a não passarem por tratamentos fisioterapêuticos e médicos e psicológicos que podem estar sendo desnecessários, frustrando cada vez mais essa paciente e fazendo com que ela cronifique o problema, tá bom? Deixa um comentário aí, fala da sua experiência com dor crônica, que a gente vai interagir. Um grande abraço, movimento é vida.